Vamos lá então. Começando a nossa aula, nossa reunião, nosso encontro de hoje, para esquentar aí a roda com a Rafa, que vai ser esse acompanhamento anual. Hoje a gente vai se encontrar uma vez por semana para fazer um pouquinho de meditação, encontrar com a parte do eu interior, reorganizar e alinhar toda a nossa energia, né? A nossa agitação que a gente normalmente vive no dia a dia. E além disso, quem participar da roda vai receber também de forma semanal uma leitura de aura. E é sobre a aura que a gente vai conversar hoje um pouquinho, tá? Então a ideia é a gente conversar sobre a aura, o campo eletromagnético e os chakras, né? O que é tudo isso, qual é a ligação, para que vocês entendam um pouco mais sobre o assunto e não fique aquela coisa muito distante, né? Uma coisa que, na verdade, quando a gente não conhece, chega a dar até medo, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês é o que é então a aura, né? A aura, ela é considerada um dos nossos corpos sutis. Então, remete muito àquelas imagens que a gente encontra na internet, onde as pessoas têm aquela camada luminosa, muitas vezes colorida, né, em volta, no contorno do corpo físico, tá? Então, a aura, dentro das terapias holísticas, ela é considerada um corpo energético, né? Um corpo áurico. Ela é um campo energético muito sutil, então, que envolve todo o corpo. Ela reflete sobre o seu estado físico, corpo, o seu estado emocional, como está o funcionamento das suas emoções, seu estado mental, como é que estão os seus pensamentos, né? E o seu estado espiritual. Como é que está a sua alma, a sua conexão com o seu eu superior, né? E quando a aura ela tá muito aberta ou absorvendo demais informação ou sobrecarregada, você pode sentir então cansaço, aquela sonolência que parece que vem do nada, uma confusão mental, parece que os pensamentos ficam todos bagunçados mesmo, né? E um aumento da sensibilidade ao ambiente. Então parece que todo som, todo o vento, toda a quantidade de luz que chega para você é demais. Então você acaba ficando muito sensível, né? E aí o que a gente vai entender hoje é como se proteger, como fechar então a sua aura, tá? Dentro dessas informações de que a aura reflete, né, o estado físico, emocional, mental e espiritual, eu quero só frisar que a leitura de aura que a gente vai fazer na roda de forma semanal acontece justamente no corpo áurico, tá? Eu, de forma intuitiva, através da energia e da conexão do Theta Healing, entro na tua energia, logicamente com a tua permissão, e consigo identificar quais são as informações que estão gravadas na sua aura. Ela diz muito sobre o estado vibracional e emocional da pessoa naquele momento da leitura. Ela traz também informações da essência da pessoa. Então, a aura ela tem muito essa coisa de me permitir entender qual é a essência da alma daquela pessoa, né? É uma pessoa muito verdadeira, é uma pessoa muito coração, é uma pessoa mais razão, né? E esse entendimento tem a ver com as cores que aparecem durante a leitura, tá? Então a gente consegue entender um pouco sobre o propósito daquela pessoa, sobre como ela tá usando esse estado emocional para passar a semana, sobre como os acontecimentos da semana, as emoções, os desafios humanos que ela está passando influenciam no campo áurico, no campo energético dela, né? E aí a gente consegue também trazer as soluções para isso. Então, as proteções, os downloads positivos, né? De repente até organização de crenças para quem escolher aprofundar aí o processo, certo? Então, tudo isso tem a ver com a aura. Não é algo supersticioso, né? É algo intuitivo, é uma leitura que acontece de forma terapêutica para a gente conseguir identificar o que está afetando, o que está bloqueando os ciclos aí, certo? E aí vem uma pergunta que a aura é a mesma coisa que o campo eletromagnético? Na verdade, não. Né? São duas coisas que muitas vezes a gente confunde, que são parecidas, inclusive, mas que não são a mesma coisa, tá? O campo eletromagnético, ele é físico, então ele é mensurável através do estudo da matéria física,
certo? Então, o campo eletromagnético, ele depende da temperatura do corpo, do movimento do corpo da pessoa, o quanto de energia esse metabolismo do corpo da pessoa produz é o que forma o campo eletromagnético, a quantidade de calor que essa pessoa emite, né? Isso é o que forma o campo eletromagnético, é algo físico e mensurável. Já a aura, ela é um pouco mais expandida do que o campo eletromagnético. Ela inclui o campo eletromagnético, mas ela vai além dele, né? Então a aura é um corpo um pouco mais sutil, um pouco mais expandido, e que manifesta então as emoções, as intenções e as vibrações daquela pessoa, como eu expliquei anteriormente para vocês ali sobre o que é a aura, né? Então, só para deixar claro que quando eu vou ensinar vocês depois a fecharem o campo de vocês, a gente vai estar fechando tudo isso, tá? Então, o campo, a aura, o corpo áurico, né? Ele entra nessa coisa do fechar o campo para a gente não ser atacado energeticamente falando, tá? E agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os chakras, né? Porque também são energias, são centros energéticos. Então, o que que acontece? Os chakras são pequenos vórtices de energia que a gente tem mapeado na frente do nosso corpo, tá? A gente inicia, então, o entendimento dos chakras pelo chakra raiz, que tá na região lá embaixo do pubis, tá? Então, é o chakra raiz mesmo. Pensa numa raiz de uma árvore, é ele que tá ali instalado na região do pubis e vai descendo pela sola dos pés, tá? É o chakra responsável pela nossa sensação de segurança e presença. Ele normalmente tem a cor, a vibração da cor vermelha. Eu tô até com as pedrinhas dos chakras aqui, ó, tá? Depois, em seguida, vem o chakra sacro ou sacral. Ele está muito relacionado com as emoções, com a criatividade, com os prazeres, né? Então, enquanto o chakra raiz está muito relacionado com o material, o chakra sacral já começa a trazer um pouco mais essa coisa das emoções, tá? Ele está localizado normalmente na região entre o sacro, o ossinho do sacro lá atrás, e o umbigo, e ele tem a cor laranja, ó. Também tô com a pedrinha aqui, tá? Subindo um pouco mais, a gente tem a região do plexo solar, que é o chakra que diz sobre o poder pessoal e os limites, e é o chakra da nossa digestão das coisas, né? Não só dos alimentos, porque está na região do estômago, mas também das emoções, dos pensamentos, da questão energética também. E ele vibra na cor amarela. Um pouquinho mais acima a gente tem o chakra cardíaco, que é essa região do peito, do centro do peito, é onde a gente normalmente inicia a nossa conexão da meditação do Theta Healing, tá? Então, é ele o chakra central entre os 3 chakras inferiores, mais materiais, mais terrenos, mais humanos, e os 3 chakras superiores, mais espirituais, tá? O chakra cardíaco, ele tá vibrando muito no amor e nessa conexão mesmo com a verdade interior, né? E ele vibra na cor verde. Subindo um pouco mais, a gente tem o chakra da laringe, que é o chakra da nossa comunicação. Ele vibra na cor azul clara. Olha lá a pedrinha. Azul clara. E é o chakra principal da nossa comunicação. Então, não só a comunicação falada, né? Mas a comunicação entre os nossos sistemas, tá? Então, a comunicação da parte mental com a parte corporal, das informações que sobem, que descem, da nossa respiração que passa por aqui, a nossa voz falada mesmo, a nossa comunicação dita, né? E é um chakra que vibra no sentimento da verdade e da expressão, da comunicação. Subindo um pouco mais, a gente tem o chakra do terceiro olho, que é nessa região aqui do centro da testa, que é o chakra conhecido pela relação com a intuição, né? O nosso sexto sentido. Então, é um chakra que diz muito sobre a intuição e a clareza. Então, ele já tem uma conexão mais espiritual. Então, ele precisa do alinhamento da comunicação, do centro do peito, do sacro, da raiz, para que ele consiga encontrar essa clareza, então, espiritual, tá? E ele vibra na cor azul índigo, é um azul mais profundo, ó, tá vendo? Um pouquinho mais escuro do que o chakra laríngeo. E por fim,
logo acima do topo da cabeça, a gente tem o chakra coronário, chakra da coroa, né? Que é o nosso chakra mais espiritual, mais energético, mais conectado com o Criador, tá? Então, é o chakra super, super, super conhecido por vibrar na espiritualidade e nesse propósito espiritual, nessa coisa do tempo divino, do que você veio fazer aqui na Terra, e ele vibra. Aqui nas minhas pedrinhas eu tenho uma ametista, ó, que é a cor roxa, ela é quase transparente, mas ela é uma ametista roxinha. Mas esse chakra também pode vibrar conforme a pessoa na cor branca, tá? Então, ou é a cor roxa, violeta, ou a cor branca, tá bom? E por que eu tô falando tanto de chakras para vocês, né? Porque a leitura de aura, ela é interpretada através de uma correlação com o significado das cores que aparecem e os chakras, tá? Então, por exemplo, ai, Rafa, você me disse que viu a cor amarela na minha aura. O que significa isso? Amarelo tem a ver com o chakra do plexo solar, né? Então, se você tem amarelo na leitura da sua aura durante aquela semana, quer dizer que você está passando por um momento de ajuste do poder pessoal, de impor limites, de entender toda essa questão da digestão mesmo, né? De digestão das ações, das emoções, dos alimentos, né? O que você está se alimentando, o que você está tendo que digerir, né? Então, é dessa forma que a gente vai fazendo a interpretação da aura, tá? Ela é uma interpretação muito intuitiva, né? E ela oscila a cada semana, porque a cada semana a gente vai vivendo novas coisas, passando por novas experiências, novos desafios, né? Então, por isso a importância da gente fazer de forma semanal essa leitura de aura, como um acompanhamento terapêutico mesmo dessa parte energética, tá? E agora, por que então eu tenho que fechar meu campo, Rafa? Se eu já entendi o que é a aura, o que é o campo eletromagnético, o que é os chakras, eu já sei, já entendi. Para que fechar o campo? Porque fechar o campo é uma forma de você proteger a sua energia e você deixar que menos influências externas peguem em você. Sabe aquela coisa de pessoas muito sensíveis que vai no shopping e volta com sono, vai ao mercado, não sei, alguma coisa acontece e ela relaciona isso com o olhar que alguma pessoa deu para ela, deu pro carrinho dela, alguma pessoa que às vezes sente inveja, né, daquilo que ela tem, que ela possui, e ela acaba absorvendo esse sentimento dos outros. Então, o fechar o campo é justamente para você não precisar absorver, é algo como pôr um limite, né? Então, tá muito relacionado ao plexo solar, né, ao poder pessoal e ao colocar limites, tá? Então, a gente vai, assim, reduzir a absorção de emoções externas, a gente consegue com a redução dessas interferências, aumentar o estado de presença, sensação de clareza, a gente consegue desenvolver um pouco mais a nossa parte espiritual, né? A gente fortalece os nossos limites energéticos, fazendo com que menos pactos, votos e contratos energéticos aconteçam nessa vida, para que você consiga fluir cada vez melhor, evoluindo cada vez mais a sua alma, né? E ajuda a estabilizar também a nossa parte emocional, tá? Porque quem é um pouco mais sensível e de repente tem com frequência essa sensação de sonolência, de que alguém te atacou espiritualmente, percebe que o emocional fica totalmente desestabilizado quando a gente recebe esses ataques, né? A gente meio que perde um pouco o chão, meio que perde um pouco a cabeça, fica meio fora, né? E começa a vibrar em sentimentos mais negativos. Então, o fechar o campo te ajuda também a se manter numa vibração um pouco mais elevada, né? A vida vai ficar mais leve, vai ficar mais legal, você vai conseguir sentir mais alegria por mais tempo, né? Então, tem todas essas vantagens da gente fechar o campo, tá? Rafa, e como que eu faço então o fechamento do campo? Normalmente, a gente faz um fechamento profundo do campo, tá? Através da meditação do Theta Healing. Então, eu, enquanto terapeuta, Theta Healer, acesso a energia do sétimo plano do Criador,
Vou até lá e comando e peço para ele fechar ou zipar o meu campo, tá? Como vocês não têm esse caminho da meditação para acessar a energia do sétimo plano da existência, eu vou passar para vocês hoje uma ação prática física mesmo, do corpo físico, para vocês, como se fosse um ritual, para vocês entenderem o fechamento do campo, tá? Para vocês sentirem o fechamento do campo. Esse movimento nada mais é do que zipar, é o que a gente chama de zipar o campo, tá? É claro que não vai ser algo tão profundo quanto entrar na energia do Theta e pedir esse fechamento do campo, mas é algo que já vai ajudar vocês a entender essa sensação do limite, né? Desse poder pessoal do limite. Então, eu tenho o poder sobre o meu campo eletromagnético, a minha energia, e eu sei que eu posso zipar ele, que eu posso. É uma ação prática para o teu cérebro, o teu subconsciente e o teu consciente entenderem: opa, o campo tá fechado, nada entra aqui. Mesmo que a pessoa sinta, sei lá, inveja, que a pessoa olhe meio estranho para mim, eu vou fechar, eu vou estar com o meu campo fechado, isso não vai pegar em mim, tá? Então, gente, é muito simples, muito prático e rápido para vocês fazerem no dia a dia, tá? Então, o zipar o campo nada mais é do que vocês fazerem isso aqui, ó. A gente cruza as duas mãos fechadas assim, como se eu estivesse cortando mesmo fios, ganchos, raízes, qualquer coisa que esteja tentando chegar por mim, na região do centro do peito, tá? Então, a gente faz 3 vezes o corte. Então, 1, 2, 3. E aí eu venho como se eu estivesse puxando um zíper lá de baixo. Lembra dos chakras? A gente vem fechando eles, ó. E eu zipo e guardo no coração, tá? Então, essa é a ação para eu zipar, para eu fechar o meu campo, tá? É uma ação bem prática, bem simples, parece até simples demais, mas eu encorajo vocês a tentarem fazer e internalizar isso no dia a dia de vocês. Faz de manhã, faz à noite, faz uma pequena oração, né? Com a intenção de que você gostaria de estar protegido durante o seu dia, organizando a sua energia para dentro de você e não só para as outras pessoas se aproveitarem disso. Pode colocar a intenção do anjo de guarda presente, de São Miguel Arcanjo, que tem muito essa coisa da proteção, bem forte, né? Então vocês podem trazer também a presença dos santos e anjos de proteção de vocês. E aí a gente faz, ao final, o zipar, que eu dou 3 cortes nos ataques, nos ganchos, e zipo e fecho o meu zíper e guardo no meu coração, tá? Então, essa ação é super simples, super prática e ela funciona muito. Ontem, inclusive, eu tinha saído de casa, tinha ido ao shopping, ao mercado, enfim, aquele monte de gente, né? E não fui com essa sensação de ficar prestando atenção nos outros, nem nada. Eu fui fazer as minhas coisas. E chegando no carro, me deu muito sono. Mas muito sono. Era tipo meio-dia. Não era horário de estar com sono, era horário de estar com fome, né? E mesmo assim me deu muito sonolência. Nossa, comecei a bocejar, abrir a boca e na hora me veio: meu campo tá aberto. Porque eu saí de casa sem fechar o meu campo. E eu falei: meu Deus, preciso fechar meu campo. E na hora, fiz os 3, zipei, guardei no coração. E enquanto eu subia o elevador, já fui me sentindo melhor, um pouco mais ativa, um pouco mais desperta. Cheguei em casa, já neutralizou essa sensação de sonolência. Então, realmente, provavelmente, muitas vezes não acontece por mal, mas alguém tinha invadido o meu campo. E como eu normalmente ando com o meu campo expandido, as pessoas que podem se beneficiar, elas se beneficiam mesmo que de forma inconsciente, né? E aí é como se o meu campo tivesse ficado meio assim, meio aberto, e a pessoa invadiu o meu campo. Quando eu fecho isso, essa sensação de sonolência, ela vai passar, tá? Então, é um exemplo prático, uma ação prática mesmo, para vocês colocarem no dia a dia, tá? E agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a roda com a Rafa, Círculo Healing, que é esse novo projeto que tá nascendo aí, né? Então, a roda vai ser um campo de transformação muito profunda e contínua. Então, é um projeto que vai acontecer durante todo o ano de 2026, né? A gente inicia na primeira semana de janeiro e finaliza na última semana de dezembro de 2026, tá? É um acompanhamento terapêutico
é um acompanhamento semanal e constante, tá? Então, para que serve, né? Então, para que vai servir essa roda? Vão ser encontros de meditação semanal, de forma ao vivo, ainda a definir os dias e o horário, tá? Conforme a turma que se formar. E essa meditação vai ficar também gravada para quem não conseguir entrar no ao vivo. Além disso, vocês terão acesso também a uma leitura de aura semanal com entrega de relatório, envio de downloads, se for necessário, e também limpeza energética da aura de vocês, do campo eletromagnético de vocês, tá? Então, essa leitura da aura, ela vai permitir vocês a sentirem na prática como é sentir a energia de vocês muito mais leve e limpa através daquela meditação teta que eu falei para vocês, que eu normalmente fecho o meu campo entrando em teta, tá? Então eu vou transmitir para vocês, eu serei a ferramenta canalizadora, né, dessas limpezas, e vai ser feito de forma individual a leitura de aura, tá? Então não vai ser em grupo, é uma coisa individual, terapêutica, porque não faz sentido a gente ficar compartilhando as nossas questões pessoais com todo mundo, né? Então a meditação sim em grupo, mais as leituras de aura de forma individual e remota através do WhatsApp, tá? Eu vou enviando as informações, a gente vai conversando e ajustando semanalmente o que precisa ajustar e ser limpo e ser enviado de download, tá? Depois, a gente vai ter acesso também, a gente não, né, vocês, vão ter acesso também ao e-book Corpo Consciente. É um e-book, um material super simples, profundo e educativo. Ele nasceu de uma oficina de corpo consciente que eu ministrei lá em Foz do Iguaçu, onde a turma pôde entender realmente essa ligação do corpo físico com as crenças, né? Da nossa saúde com as crenças. Então, esse conteúdo tá aí no e-book, vai estar disponível para quem participar da Roda com a Rafa, tá? Vocês vão entender melhor como funcionam as crenças na saúde e como usar ações práticas para positivar ainda mais a vibração, tá? Então, vocês vão ter um material super completo para conseguir sentir melhor essa leveza e essa conexão interior da energia de vocês, tá? Então vocês vão poder sentir um corpo muito mais leve, mais solto, mais vivo, né? Com mais energia de vivacidade mesmo. Vão sentir uma redução das tensões, das dores, porque quando a gente fizer as meditações, elas serão temáticas e com certeza, no mínimo, uma meditação corporal por mês vocês terão acesso. Então a gente vai conseguir liberar bem essas tensões do dia a dia. Vão sentir a respiração mais ampla e mais fluida, uma energia mais organizada e mais protegida, né? O campo de vocês vai ficar muito mais organizado. Um emocional menos reativo. Então, não quer dizer que vocês não vão mais sentir raiva, não vão mais sentir tristeza, não vão se frustrar, não é isso. Mas é que a gente vai desenvolvendo esse autoconhecimento e vai conseguindo lidar melhor com todas essas emoções, tá? Então, vão sentir a sensação também de mais presença no próprio corpo, aquela coisa de pertencer ao corpo, de falar, nossa, agora eu acho que eu tô sentindo que eu tô do corpo certo. Essa sensação vocês vão conseguir ter também ao longo das práticas e do acompanhamento, tá? A postura de vocês vai se tornar naturalmente mais aberta e mais confiante, porque quando a gente mexe no campo energético, no campo áurico, na mentalidade, a nossa postura do corpo, ela também acaba se abrindo um pouco mais, né, para a vida. E vocês vão sentir também muito mais clareza mental e espiritual. E isso influencia muito nos nossos resultados, na nossa produção do trabalho, né? Então, serão 365 dias de transformação em 2026, tá? Tudo isso acontece aos poucos, passo por passo, semana a semana, de forma profunda, constante e muito amorosa, tá? Então, essa roda, ela já está ancorada na energia do Criador, na energia do sétimo plano da existência. Então, essa energia do amor incondicional, né? Que ama independente apesar de qualquer coisa. E agora eu quero passar para vocês os planos de investimento disponíveis para esta semana, tá? O plano anual, ele tem o valor de R$ 998, tá? Se eu fosse somar
a mensalidade semanal da meditação, o e-book e leituras de auras semanais durante um ano inteiro, isso daria um total de R$ 3.567, tá? Mas a terapeuta aqui ficou maluca e falou: não, eu quero que muita gente tenha acesso à roda, tenha acesso a essa energia de expansão, a esse entendimento, esse aprendizado mesmo de como lidar, né, com a energia e com as emoções. E eu dei um descontão para vocês de 72% do valor original, tá? Então, os 3.567 com 72% de desconto chegam nos R$ 998 ao ano, tá? Esse é um plano, assim, anual, mas que vocês pagam de forma única através da plataforma Hotmart, tá? Lá na plataforma vocês têm acesso ao link e às condições de pagamento, tá? Esse é um plano ideal para quem quer ter consistência e aprofundamento, para quem fala assim, não, 2026 é o meu ano, eu preciso desse suporte energético, espiritual e emocional para eu conseguir expandir ainda mais a minha vida, tá? E mais especial ainda que nessa semana, até o dia 6 de dezembro, então até sábado, se não me engano, vocês têm ainda mais 10% de desconto para aproveitar aí a energia da Black Friday, tá? Então vocês usam o cupom Black Friday lá dentro do site da plataforma Hotmart e vocês ganham mais 10% de desconto. E a anuidade desse plano sai por R$ 898,20, tá? Então, assim, é uma super promoção, é uma super energia de virada mesmo, para vocês irem lá e nem pensarem, assinarem logo, meu Deus, tá assim, ó, praticamente de graça, tá? Já nesse plano dos 998, é como se vocês ganhassem de graça todas as leituras de aura, tá? Porque só as meditações, se você for pagar de forma mensal, ela custa uma mensalidade de R$ 80 por mês, uma meditação semanal, tá? No ano, isso dá R$ 960. E aqui no plano anual da roda, você tem por R$ 998 acesso ainda ao e-book e acesso às leituras de aura semanais, tá? Então, as leituras de aura saem praticamente de graça nesse plano anual para quem fechar até o dia 31 de dezembro. E quem fechar até o sábado ainda ganha mais 10% de desconto. Então, assim, ó, realmente tá um valor excepcionalmente bom, tá? É para vocês fecharem mesmo, pra gente entrar mesmo na vibração dessa coisa da abundância e da prosperidade, né? Que o universo pode trazer para nós quando a gente está alinhado com o nosso propósito, com a nossa energia, com o nosso eu interior, certo? Se você tá sentindo aí o chamado, escutando toda essa explicação sobre aura, sobre os chakras, sobre o fechamento do campo de vocês, é porque, de alguma forma, a sua alma, a sua energia se identifica com a energia da roda, né? Então, faz muito sentido que você participe, que a gente esteja juntos nesse ano de 2026, de uma forma bem espiritual e amorosa, tá? Eu vou depois disponibilizar o link para vocês na legenda desse vídeo, para vocês garantirem a vaga de vocês e usarem o cupom aí até o dia 6 de dezembro. A partir do dia 7 de dezembro, volta o valor normal para 998, tá? Mas ainda assim, é um valor promocional que vai durar apenas até o dia 31 de dezembro, tá? Então, essa aula, esse encontro foi um chamado para vocês virem para a roda com a Rafa, para esse círculo healing que está nascendo agora, que está sendo criado, que tem essa vibração ancorada no amor incondicional, tem o amparo de toda a minha equipe espiritual, então vocês estarão muito bem acompanhados, com aquela sensação de não é terapia, mas é terapêutico. Na verdade, aqui vai ser um pouco de terapia, né? Através das leituras de aura e da meditação, desse encontro, desse autoconhecimento que vai ser disponibilizado para vocês, certo? Então, a roda com a Rafa pode ser o seu compromisso leve e amoroso
de crescimento e de constância, de rotina, de desinflamação do sistema nervoso para 2026, tá bom? Um beijo grande e eu conto com todos vocês.